Vamos voltar, parte 4, última parte com conteúdo, né, com assunto, dentro aí do tema de atomística, porque os próximos, eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo em um só. Vídeo vai ser resolvendo as questões de aula, né, que acho que são 9 questões de aula, talvez não dê tempo de fazer em um vídeo só, se não der, faço em 2. Tá? Então, o último tópico aí, o último assunto desse tema 3 é semelhanças atômicas. Como assim? Deve estar se perguntando você, caro aluno. Semelhança atômica é uma forma que a gente tem de classificar pares de átomos quando eles apresentarem alguma característica semelhante, alguma característica igual. Aí aqui eu vou usar, né, eu vou falar sobre 4 palavras aqui, 4 classificações de átomos que apresentam algo em comum. Classificação número 1. E essa palavra muitos de vocês já devem ter ouvido, mesmo que não tenha sido nesse contexto. Átomos podem ser classificados como isótopos. Isótopos. Iso é um prefixo que indica igualdade, né? Que significa igual. Se você for pensar na Grécia Antiga, por exemplo, havia um princípio lá chamado isonomia, né? Que era igualdade perante a lei. Ou quando você toma bebida Gatorade, ele é um isotônico, né? Porque é uma bebida que tem concentração igual ao do sangue no corpo. Átomos são classificados como isótopos quando eles apresentam o Q igual entre si. Repara aqui que eu grifei o P, né? Isótopos. Então, são átomos que têm mesmo número de... Se eu grifei o P, é mesmo número de prótons. Lembra lá que o número de prótons a gente chamou de Z, né? Então, eles têm Z igual entre si. Primeira classificação, isótopos. São átomos que têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, o mesmo Z. Segunda classificação, átomos podem ser classificados como isótonas. Então repare que a ênfase agora está no N, de nêutrons. Então átomos são isótonos quando apresentam o mesmo número de nêutrons. Não vai caber essa merda. Nêutrons. Não coube, né? Mas acho que deu pra ficar, ficou claro. Detesto não, cara. Então aqui lembra que nêutrons nada mais é que A menos Z igual. Próxima classificação. Átomos podem ser classificados como isóbaros. E aqui a ênfase que eu vou dar é no A. Porque isóbaros são átomos com o mesmo número de massa. Lembra que o número de massa a gente chamou de A. Então aqui a gente está falando de A igual entre os dois ou mais átomos que eu estou comparando. E por fim, e esse eu nem vou escrever muito, átomos podem ser classificados como isoeletrônicos. E aí, né? Eu acredito que isoeletrônico, o nome já diz, né? Quantidade de elétrons igual entre si. Já dá pra gente afirmar o seguinte: se um par de átomos é isótopo, provavelmente ele vai ser isoeletrônico também. Tá? Falando de átomos, não de íons. Então, o primeiro ponto, primeiro passo, guarde nessas 4 classificações com relação a alguma característica semelhante entre pares de átomos. O que faremos agora? Deve estar se perguntando você, aluno. Faremos o seguinte: exemplos. Vou escrever aqui alguns pares de
pares de átomos aqui. Exemplos. Pegar Ca 4020, pegar K 3919, pegar Ca 3920, que mais? Caramba, que branco foda. Blá, 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 blá. Pegar aqui Cl 3717. O que mais? Pegar esses quatro, vai. Por primeiro exemplo, vamos ficar com esses quatro. Aí, o que eu quero saber é, eu quero que a gente identifique quais pares são isótopos, qual ou quais pares são isótonos, e qual ou quais, são isóbaros. Observem que a única classificação que dá um pouquinho mais de trabalho é a isótonos, porque eu tenho que fazer uma conta de menos. Porque olha, veja bem, isótopos, qual dupla aí a gente pode classificar como sendo um par de isótopos? Bom, o isótopo tem que ter o mesmo número atômico, o mesmo Z. Então, isótopos aí vai ser o cálcio 40, o cálcio de número de massa 40, e o cálcio de número de massa 39. Necessariamente. E quais são isótonos? Quais têm o mesmo número de nêutrons? Bom, repara que aqui tem 20, aqui tem 20, aqui tem 19 e aqui também tem 20. Então a gente tem 3 átomos aí que são isótonos, que é o cálcio, o potássio, 39, 19, e o Cl, 37, 17. E por fim, quais são os isóbaros? Bom, potássio 39, cálcio 39. Então observem que classificação, isótopo, isótono, isóbaro, depende exclusivamente que você consiga identificar semelhanças entre átomos, olhando sempre para o número de massa, número de prótons e calculando a quantidade de nêutrons, certo? Eu acho que um detalhe aqui, uma observação importante que eu vou colocar para vocês, é que existe um elemento químico que os isótopos dele têm nome também, diferente. E aqui vamos falar um pouco do hidrogênio. O hidrogênio existe na variedade 1,1, existe na variedade 2,1 e existe também na variedade 3,1. Como assim? Existem átomos de hidrogênio com 1 de massa, com 2 de massa e com 3 de massa. O que diferencia isótopos sempre é a quantidade de nêutrons presentes no núcleo. Este cara, ele é chamado hidrogênio. O hidrogênio de massa 2, ele pode ser representado pela letra D, e também pode ser chamado de deutério. Importante conhecer isso, porque às vezes aparece a questão fala de água deuterada. A água deuterada nada mais é do que uma molécula de água, em que ao invés de hidrogênio 1, eu tenho hidrogênio de massa 2 na composição dessa molécula. E por fim, o H de massa 3, ele pode ser representado assim,
T31 e o nome disso é trítio. Deutério quer dizer segundo, né? Esse deutério tem um significado de segundo e trítio de terceiro, 3. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque somente o hidrogênio apresenta essa distinção, né? Os isótopos dele têm nomes diferentes do que hidrogênio, né? Deutério e trítio. Deutério e trítio, no planeta Terra, a quantidade, né, a porcentagem que existe deles é mínima. É muito pequena, existe bastante no Sol, do deutério e do trítio. Bom, deixa eu pensar aqui, acho que foi. Né? Sim. As questões mais interessantes sobre isótopos, isótonos, isóbaros estão no exercício de aula, que são as questões 8 e 9. Né? O tipo de questão que dá um pouquinho mais de trabalho, que são as questões que mais caem desse assunto em vestibular, Enem e afins. Certo? Eu acho que se ficou claro essa definição, a gente pode dar segmento... eu não dei exemplo de isoeletrônico, né? Vou aproveitar que ainda tem 1 minuto e meio aí, para colocar um exemplo aqui de... Vou chamar de exemplo 2. Pegar F menos 19, 9. Pegar o Na mais de 311. Pegar o Mg2 mais 2412. Esses três elementos que coloquei, esses 3 átomos, olhando a princípio, eles não têm semelhança nenhuma, né? Número de massa diverge, número atômico diverge e número de elétrons também diverge, né? 10, 11, 12. Agora, número de nêutrons, quer dizer, desculpa. Agora, e os elétrons? Bom, este cara tem 10 elétrons. Este cara tem 10 elétrons. Este cara tem 10 elétrons. Número de elétrons igual, eu posso classificá-los como isoeletrônicos. Geralmente a classificação isoeletrônico ela aparece para íons. Né? Em questões ela costuma aparecer quando eu tenho íons, que a quantidade de elétrons variou para formar esses íons. E aí átomos que parecem não ter nenhuma semelhança entre si acabam apresentando sim semelhanças. Beleza? Eu acho que é isso, né, da parte teórica. A gente pode encerrar. Foram 4 vídeos de quase 13 minutos. Tá bom? Nos próximos 2 vídeos a gente vai fazer as questões de aula. E aí o ideal é que você tente fazer primeiro, né? E depois assista o vídeo só para acompanhar a correção. Beleza? Bom, já vem.